céu e diga: eu creio. Diga bem alto, diga: eu creio que eu sou amado pelo meu Pai. E é nesse amor que você é mais do que vencedor. Eu declaro isso sobre a sua vida, amém? O Pai te ama tanto, que todos os dias, a todo instante, a todo momento, Ele separa momentos para estar ministrando teu coração, para estar falando com você, para estar direcionando você acerca daquilo que é a vontade dEle, a fim de que dentro da vontade dEle, nele você seja mais do que vencedor nas adversidades da vida, amém? O que é que você tem passado, o que é que você tem enfrentado, eu não sei, mas eu também não preciso saber. O que eu preciso saber é que o que eu e você precisamos saber é que nós temos um Deus que é poderoso para fazer tudo nas nossas vidas, amém? E é quando a gente ora, é quando a gente chora, é quando a gente adora, é quando a gente crê, é quando a gente ouve a palavra, que o Senhor Ele vai nos fortalecendo, que o Senhor Ele vai nos alimentando, que o Senhor Ele vai fazendo de nós mais do que vencedores. Uma vez eu estava falando com uma pessoa que entregou a vida para Jesus, e eu estava aconselhando essa pessoa e dizendo para ela: meu irmão, agora você tem que caminhar, viu? Agora você precisa caminhar, porque é caminhando que a gente vence. Mas aí a pessoa disse: mas pastor, o que é caminhar? Né? Porque a gente sempre usa muito esse termo, agora a gente tem que caminhar, mas o que é caminhar? Caminhar nada mais é do que fazer a vontade do Senhor. Glória a Deus, amado. Caminhar é você estar na igreja, caminhar é você ouvir a palavra, caminhar é você fazer tudo aquilo que vai te unir, que vai te aproximar de Deus, a fim de que você venha a ser fortalecido, a fim de que você esteja preparado diante de toda e qualquer situação. Caminhar com Deus significa fazer coisas, fazer aquilo que é do agrado de Deus. Quando eu oro, eu estou caminhando com Deus. Você pode dar glória a Deus aí? Quando eu jejuo, daqui a pouco nós vamos jejuar, né? Já está chegando janeiro. Você pode dar glória a Deus aí, meu irmão? Aquele jejum pesado, aquele jejum forte. Pois é, quando você faz isso, você está caminhando com Jesus, amado. Você está fazendo a vontade de Jesus, e é isso que vai te dar a vitória, amém? Você acredita que Deus tem uma palavra para você nessa noite, em nome de Jesus? Então vamos aproveitar que estamos de pé. Gostaria de pedir a você, ainda de pé, que pegasse em tuas mãos aí a palavra de Deus. Pegue nas suas mãos a palavra, pegue a Bíblia, e eu gostaria que você abrisse comigo no livro do profeta Isaías, amém? Livro do profeta Isaías, no capítulo de número 42, amém? Enquanto você encontra aqui, eu cumprimento você que nos acompanha pela internet. Deus abençoe aí poderosamente a sua vida. Espero que você esteja bem nesse momento, e espero que esta palavra que nós vamos estar ministrando, que nós vamos estar trazendo, ela venha abençoar poderosamente a sua vida neste momento a qual você se encontra. Eu não sei como você está, não sei como está o seu coração, mas que esta palavra venha acalentar, que esta palavra venha confortar você, em nome de Jesus. Isaías capítulo 42, quem encontrou, dá glória a Deus aí. Mas o pessoal baixou a bola, dá glória a Deus aí, meu irmão. Ô, glória, aleluia, isso aí, amém, amém, Luana, glória a Deus, gostei, hein? Papo firme, aleluia, vamos lá. Isaías capítulo 42, veja o que a palavra de Deus ela vai dizer aqui a partir do versículo 22. Isaías capítulo 42, verso 22, diz assim a palavra de Deus: mas este é um povo roubado e saqueado, todos estão enlaçados em cavernas, escondidos em cárceres, são postos por presa, e ninguém há que os livre por despojo, e ninguém diz: restitui. Posso ouvir um glória a Deus? Olha o que o Senhor está constatando, olha o que o Senhor está dizendo acerca deste povo, acerca do seu povo. Um povo que serve ao Deus vivo e todo-poderoso, um povo que serve ao Deus que é dono do ouro e da prata, um povo que serve a um Deus que é capaz de curar, de libertar, de restaurar, mas é um povo roubado. Como é que pode nós servirmos a um Deus vivo e todo-poderoso? Como é que pode nós servirmos a um Deus que é dono de tudo, a nós servirmos a um Deus que é poderoso para fazer qualquer coisa e ainda assim sermos roubados? É possível. Mas eu posso dizer uma coisa para você também. Nesta noite, Deus ele vai dizer: restitui sobre a sua vida. Tudo aquilo que possa ter sido roubado ao decorrer dos anos, ao longo da caminhada, o Senhor ele é poderoso para nos restituir, amém? Eu vou ler mais uma vez, estamos em Isaías 42, verso 22, mas este é um povo roubado, saqueado,
Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos em cárceres. São postos por presa, e ninguém há que os livre por despojo, e ninguém diz restitui. Levante a tua mão e diga: eu vou dizer. Diga bem alto: eu vou declarar, restitui. Mais alto, diga: eu vou declarar, restitui. Aleluias, amém? Estenda a tua mão aqui para frente, fecha os olhos e vamos orar então. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu não tenho dúvidas de que até este momento o Senhor tem falado poderosamente, através da ministração, através da oração, através dos louvores, mas nós estamos aqui nesta noite, porque além de tudo isso, queremos também ouvir a tua palavra, aquilo que o Senhor preparou para os nossos corações na noite de hoje. Então, em nome de Jesus, que a partir deste momento, que a partir de agora, o Senhor venha jogar por terra todos os impedimentos, todas as barreiras, todos os obstáculos, tudo aquilo que tentar atrapalhar, que tentar se opor à ministração da tua palavra. Que cada pessoa que está aqui nesta noite venha estar com seus ouvidos prontos, abertos para ouvir e entender o recado do Senhor, a fim de que eles possam ter autoridade no mundo espiritual para abrir a sua boca, para profetizar o milagre, para declarar a cura e para dizer restitui. Diga glória a Deus e aplauda bem forte ao Senhor, igreja. Diga glória a Deus. Você vai viver a restituição do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Diga assim: Deus quer, diga bem alto, Deus quer que eu viva a restituição, mas para isso eu tenho que aprender a palavra. Sente, por favor, tome teu assento, e a partir desse momento procure não conversar, olhe para cá, preste atenção, para que você venha entender o recado de Deus. Olha o que a palavra está dizendo aqui nesse texto tão conhecido, amados. Você vê que o texto começa dizendo: este é um povo roubado e saqueado. Diga comigo: este é, diga com autoridade, vamos lá, este é um povo roubado e saqueado. A gente sabe muito bem que existe um ladrão na face da terra, como a própria palavra diz, um ladrão que ele veio com uma missão única, com uma missão específica. Qual é a missão do ladrão que veio a essa terra? Ele veio para roubar, ele veio para matar e ele veio para destruir. Apesar dele ser chamado de o ladrão, ele não vem apenas para roubar aquilo que temos, ele não vem apenas para saquear aquilo que temos, mas além de nos roubar, além de nos saquear, o propósito é roubar, é matar e é destruir. O próprio Senhor Jesus é quem nos falou isso. No Evangelho de João, no capítulo de número 10, no versículo 10, ele diz: o ladrão vem senão para matar, para roubar e para destruir. Então, por mais que o diabo, preste atenção no pastor, por mais que o diabo ele ofereça coisas agradáveis a você, por mais que Satanás ele coloque diante dos teus olhos coisas que são atrativas, o diabo não é seu amigo. Amém, amados? O diabo ele não é seu amigo, por mais que de alguma maneira ele consiga se aproximar de você, e por mais que ele te apresente coisas que são agradáveis à sua carne, se fazendo de amigo, se fazendo de bom, a grande verdade é que Satanás ele não é nosso amigo. Tudo que ele possa fazer, por mais agradável que seja aos meus olhos, tudo que ele me apresente, por mais que ao meu entendimento pareça ser bom, é com um único propósito: o de matar, o de roubar e o de destruir. Porém, no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, Jesus, ele vai falar de um outro lado. Ele vai dizer o seguinte: que quando o valente ele guarda armado a sua casa, quando o valente ele guarda armado aquilo que ele tem, tudo está em segurança. Aquilo que está em seu poder está seguro. Mas Jesus ele diz que sobrevindo um outro mais valente do que ele, e vencendo-o, o que o mais valente faz? O mais valente tem o poder de tirar a sua armadura em que ele confiava e repartir todos os seus despojos. Glória a Deus, amados. Quem é o valente que guarda armado aquilo que ele possui, aquilo que ele rouba, aquilo que ele tira? É Satanás. Satanás, enquanto ele tem armas, Satanás, enquanto ele consegue armas fornecidas por cada um de nós, ele guarda em segurança aquilo que ele tem, ele guarda em segurança a nossa mente, ele nos leva cativos a ele. Mas uma vez que o mais valente se apresenta, e quem é o mais valente do que o diabo?
Quem é aquele que tem o poder e autoridade nos céus e na terra? Esse é Jesus. Sobrevindo o mais valente, ele entra no cativeiro, ele estoura o cativeiro, ele manieta o inimigo, ele tira a armadura, ele reparte os despojos e o nome do Senhor é glorificado. Então, quando Jesus ele falou isso, ele estava querendo dizer que, na verdade, ele, Jesus, é o mais valente. Diga glória a Deus. Jesus é o mais valente. Jesus é aquele que tem todo o poder de nos curar. Jesus é aquele que tem todo o poder de nos libertar. Jesus é aquele que tem todo o poder de vencer o inimigo que se levanta contra a vida do homem. Jesus é aquele que tem o poder de tirar a armadura, de tirar as armas que o diabo tanto tem, nas armas nas quais ele confia. E Jesus, ele é poderoso para nos libertar. Só que um detalhe interessante, quando eu li esse texto que o Espírito Santo me apresentou, é que apesar de Jesus ele ter esse poder de saquear os despojos, de vencer o inimigo, apesar de Jesus ele ter o poder de tirar das mãos do ladrão aquilo que o ladrão rouba, a própria palavra de Deus ela também nos mostra algo que, apesar de interessante, é também uma constatação triste. A palavra de Deus nos mostra que, apesar de Satanás ser o ladrão que nos rouba, que nos saqueia, que nos engana, que nos oprime, que nos mata, apesar de Satanás ele agir dessa forma, ele não age sozinho. Satanás ele tem um cúmplice que o ajuda a fazer com que o homem seja escravizado. E por incrível que pareça, o cúmplice do diabo somos nós. Eu vou repetir. Tudo que Satanás faz, todo roubo que ele proporciona, toda mentira que ele conta, toda morte que ele proporciona, tudo aquilo, todo o estrago que Satanás ele consegue fazer na vida de uma pessoa, ele não faz sozinho. Ele tem a ajuda de alguém. E quem é que ajuda Satanás a nos roubar? Quem é que ajuda Satanás a tirar de mim aquilo que eu tenho? Eu mesmo. Muitas das vezes nós, sem percebermos, sem nem desejarmos, inconscientemente, com as nossas escolhas, com as nossas atitudes, temos sido cúmplices do diabo na tarefa de roubar, de saquear, de matar e destruir a nós mesmos. Pastor, e quando é que eu me torno cúmplice do diabo contra a minha própria vida? Quando é, pastor, que eu me torno auxiliar, ajudante de Satanás a me destruir? Quando é que eu me torno o meu próprio sabotador? Eu me torno o meu próprio sabotador quando eu peco. Posso ouvir um glória a Deus? O homem quando transgride a lei de Deus, o homem quando transgride a palavra de Deus, no momento da transgressão, no momento do pecado, ele se torna o seu próprio sabotador, abrindo através do seu pecado uma porta fechada para que o inimigo possa entrar e proporcionar aquilo no qual ele veio fazer. Amados, para um Deus puro, para um Deus santo, cuja sua essência é a pureza, é a santidade, para um Deus como esse, os nossos pecados são uma alta ofensa. Os meus pecados para Deus é como um desvio de caráter. Por quê? Porque eu fui formado por Deus, mas na minha vida eu tenho o DNA do Senhor, eu tenho o DNA da santidade. Glória a Deus, amados. Eu tenho em mim a essência de Deus. Só que uma vez que eu peco, eu estou indo contra a essência de Deus que está em mim. E quando eu peco contra Deus, indo contra a essência dele na minha vida, eu estou fazendo uma afronta para com Deus. Eu estou em desalinho com a palavra. E é justamente nesse momento em que eu entro em desacordo, em que eu entro em desalinho com a palavra, é justamente no momento em que eu peco, contrariando a essência de Deus que há em mim, é que esse pecado, esta afronta, acaba fazendo com que mesmo Deus, tendo toda a autoridade para dizer na minha vida, restitui, mesmo Deus tendo todo o poder de manietar o valente, de saquear o inimigo e de tirar os despojos, Deus ele se afasta. Quem é aquele que tem o poder de dizer restitui na minha vida?
Quem tem o poder de dizer restitui na minha vida é o Senhor. Glória a Deus, amado. Somente o mais valente é que pode me garantir. Somente aquele que tem o poder de manietar o valente, que é mais valente, é que pode me restituir. Mas uma vez que eu peco contra ele, contrariando a essência de Deus que está em mim, ele se afasta. E quando o Senhor se afasta da vida do homem, o que acontece? Vamos ver aqui, Isaías 42, olha o que acontece. Livro do profeta Isaías, no capítulo 42. Vamos ler a partir do versículo 22, que foi o texto inicial, mas vamos continuar lendo, descendo o texto. Isaías 42, verso 22 diz assim: mas este é um povo roubado e saqueado, todos estão enlaçados em cavernas, escondidos em cárceres, são postos por presa, e ninguém há que os livre por despojo, e ninguém diz restitui. Quem há entre vós, versículo 23, quem há entre vós que ouça isto? Que atenda e ouça o que há de ser depois? Quem entregou a Jacó por despojo? Quem entregou Israel aos roubadores? Porventura, não foi o Senhor? Aquele contra quem pecamos, e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei. Diga glória a Deus. Olha só, ele faz a pergunta, o profeta faz a pergunta, e ele mesmo está trazendo a resposta. Quem foi que nos entregou por despojo? Foi o Senhor que entregou. E por que o Senhor entregou? Por causa dos nossos pecados. Amado, entenda uma coisa, você vê que a palavra de Deus, ela deixa bem claro aqui, que por causa dos nossos pecados, o Senhor, ele acaba nos entregando aos roubadores. Só que, esse termo, entregar aos roubadores, não é que Deus, ele pega você pela mão, e te coloca na mão de Satanás, não. Quando a palavra diz que o Senhor nos entregou aos roubadores, não é que Deus, ele vai me pegar, e vai me arrastar, e vai me jogar lá na lama, vai me jogar lá no cativeiro, não. A simples ausência de Deus na minha vida, por conta dos meus pecados, o fato de Deus estar afastado de mim, por causa da minha transgressão, faz com que nós, com as nossas próprias mãos, venhamos contribuir para os roubos do diabo na nossa vida. Glória a Deus, amado. Quem está entendendo aqui, o pastor? Quando a Bíblia diz que o Senhor nos entrega aos roubadores, não é que Deus pega você e coloca, não. Nos entregar aos roubadores significa simplesmente se ausentar. É como a parábola da casa. O que o inimigo faz? O inimigo, ele olha, ele anda por lugares áridos, e aí ele vai até a casa. Quando ele chega na casa e encontra a casa vazia, o que ele faz? Opa, a casa está vazia, eu vou entrar. E o Senhor Jesus disse que quando ele entra, ele traz consigo 7 espíritos piores. Mas se o espírito maligno ele estiver percorrendo, e se ele chega na casa, e quando ele entra na casa, a casa está ocupada, ele não entra. Glória a Deus, amado. Na casa em que Jesus está ocupando, o diabo não entra. Na casa em que Jesus está ocupando, o roubo não vai prevalecer. Na casa em que Jesus está ocupando, em que Jesus está na frente, em que Jesus é o centro, o inimigo, ele não tem poder na sua vida. Mas a partir do momento que Jesus não está na casa, a partir do momento que Jesus está longe por causa dos meus pecados, a partir do momento em que Jesus se ausenta, a partir do momento em que eu coloco Jesus para fora da casa, com as minhas transgressões, eu estou deixando a casa vulnerável. Eu estou deixando a casa entregue ao roubador. A simples ausência de Jesus por causa dos meus pecados, pela minha contribuição, faz com que o inimigo prevaleça na nossa vida. Amados, e quando a pessoa chega nesse ponto, quando ela peca de maneira tão grosseira, a ponto do Senhor se afastar, quando ela transgride e desobedece a palavra de Deus de uma maneira tão contundente, a ponto do Senhor se afastar dela, quando a pessoa chega a esse ponto, o único que pode livrá-la e restituí-la é Deus. Glória a Deus, amado. Se a pessoa se afastar de Deus, não tem jeito para ela. Ah, não, eu não estou caminhando com Deus, eu não estou na igreja, eu não estou firme, mas eu vou levantar a cabeça, eu vou me esforçar, a coisa vai mudar. Não, não vai mudar.
Não vai mudar. Porque o único que tem o poder de vencer o valente é o mais valente. Se o mais valente está longe, Satanás vai prevalecer. Quantas e quantas famílias estão destruídas porque se afastaram de Deus. E aí a pessoa ela acha que sem Deus ela vai conseguir restaurar, que sem Deus a coisa vai... mas caminhando na igreja a coisa estava demorando, as coisas não estavam acontecendo, eu vou fazer do meu jeito. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque se tirando Jesus Cristo não há quem diga restitui. Glória a Deus, amado. Você está entendendo a palavra? O único que pode restituir a vida de uma pessoa roubada, saqueada, o único que pode restaurar a vida daquela pessoa que se sabotou pecando contra Deus, o único que pode restaurar essa pessoa é o Senhor. Mas existe uma condição para isso. Qual é a condição para a restituição de Deus? A pessoa precisa reconhecer o seu erro. Glória a Deus, amado. A pessoa precisa dizer, não, peraí, eu não posso querer uma vida diferente da que eu vivo, se Deus ele manda eu ser fiel e eu não sou. Como é que eu posso querer um casamento diferente do casamento que eu vivo, se no meu casamento Deus não manda, se no meu casamento Deus não está no centro? Como é que eu posso querer que a minha vida financeira, que a minha vida profissional seja diferente daquilo que eu vivo, se na minha vida financeira e profissional Deus não está à frente? Então a pessoa ela precisa cair em si. Peraí, eu estou sendo roubado. Peraí, tem alguma coisa errada. A pessoa precisa cair em si, reconhecer e se voltar para Deus. Se ela não reconhecer, se ela não se voltar, se ela não clamar, ela será um povo roubado e saqueado, mesmo sendo povo de Deus. Olha aqui, meu irmão, mesmo sendo povo de Deus. Quantas e quantas pessoas que mesmo sendo povo de Deus, por ter um coração duro para a palavra de Deus e para a vontade de Deus. Quantas e quantas pessoas que mesmo estando na igreja, ouvindo a palavra todo dia, mas por ter um coração duro, por querer fazer a sua vontade, por querer fazer as coisas do seu próprio jeito, quantas e quantas pessoas estão sendo roubadas, saqueadas. Ela acha que Deus está pertinho dela, mas o Senhor já está longe, porque a desobediência afasta. E não há quem diga restitui. Quem está entendendo, pastor, aqui, diga glória a Deus. Nem Jesus pode restituir. A Bíblia diz no livro de Juízes, a partir do capítulo 6, que o povo de Israel estava vivendo uma situação deplorável. Um pouco bem parecido com o texto que a gente leu. Eles estavam sendo completamente humilhados, eles estavam sendo roubados, eles estavam sendo saqueados, eles estavam sendo envergonhados. Israel estava sendo massacrada pelo inimigo, pelos midianitas. Só que eles estavam sendo tão massacrados, tão pisados, que a única opção, a única alternativa que eles tinham era se esconder. Lembra do texto que a gente leu em Isaías? Esse povo é um povo roubado. Esse povo é um povo saqueado. É um povo que habita em caverna. Eles tinham casa para morar, mas não podiam morar na própria casa porque não era segura. A casa não era segura, eles não tinham uma vida segura. E por quê? Porque faltava Deus. Amados, quando falta Deus na nossa vida, a gente pode ter uma casa maravilhosa, mas a casa não satisfaz. Quando a gente não tem Deus na nossa vida, ou quando a gente desobedece e vive uma vida à parte de Deus, a gente pode ter dinheiro, a gente pode ter casa, a gente pode ter família, mas nada satisfaz. Porque nada pode preencher o espaço que somente Deus preenche. Diga glória a Deus. Amados, esse povo tinha casa, mas eles não podiam morar na casa, porque mesmo lá eles eram roubados. Os midianitas, eles vinham e saqueavam tudo do povo de Deus, do povo de Israel. Eles trabalhavam, eles plantavam, mas não podiam colher, não viam o fruto do trabalho. A pessoa que vive longe de Deus é aquela pessoa que trabalha, se esforça, mas ela não consegue ver o resultado. Ela lança semente na terra, ela planta, ela faz, mas quando ela vai colher, o inimigo vem e rouba tudo. Era assim que o povo de Israel estava vivendo. Estavam sendo roubados, saqueados, não conseguiam usufruir do resultado do seu trabalho. Porque diz a Bíblia que quando chegava o tempo da colheita, os inimigos vinham e metiam a mão e roubavam tudo.
E porventura, quando eles conseguiam colher alguma coisa, eles só colhiam por quê? Porque trabalhavam escondido. A Bíblia diz que eles tinham que malhar trigo no lagar. Você sabe que trigo não se malha no lagar, trigo se malha na eira. Mas justamente para que eles pudessem usufruir de alguma coisa, eles iam, pegavam trigo e malhavam no lagar, porque eles estavam ali escondidos para o inimigo não ver. Eles tinham que se esconder. Onde já se viu o povo de Deus se esconder? Glória a Deus, amado. Onde já se viu a gente servir a um Deus vivo, todo-poderoso, e ter que se esconder do inimigo e ter medo. Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Por quê? Porque estavam longe do Senhor. Olha a situação de uma vida sem Deus. Ou olha a situação que uma pessoa que endurece o seu coração para Deus vive. Eles já estavam se adaptando. Você sabe o que significa morar na caverna? Eles tinham casa, mas habitavam em cavernas. Você sabe o que significa morar na caverna? Se adaptar às condições que o inimigo impõe. E era isso que eles estavam fazendo. Eles já estavam tão acostumados a ser roubados. Eles já estavam tão acostumados a serem saqueados, que eles já estavam se acostumando com aquela vida, achando que ser roubado era normal. Diga comigo, ser roubado. Diga comigo, ser roubado não é normal. Amém, amado? Não é normal. Até porque esse roubo imposto pelo inimigo não era por necessidade. A Bíblia diz que os midianitas, eles iam contra o povo de Israel e roubavam tudo que eles produziam, mas não era, eles não roubavam Israel para se alimentar. Não que se alimentar fosse uma justificativa. Então quer dizer que para comer pode roubar? Não, a gente não pode roubar. O roubo, ele é inadmissível por qualquer razão. Só que o inimigo, quando se levantava contra Israel e roubava, eles não roubavam para comer, eles roubavam e destruíam. Olha que coisa. Imagina você plantar para colher. Você está plantando ali para você poder colher e comer. Aí quando você vai colher, o inimigo vem, tira aquilo que você plantou e ele não come, ele taca no chão e destrói. Os midianitas, os amalequitas, eles vinham, eles roubavam tudo aquilo que Israel tinha e eles tinham o prazer de destruir. Ou seja, o propósito não era comer, não era se alimentar. O propósito era simplesmente subjugar, era mostrar quem mandava. Eles roubavam para mostrar quem manda. Eles oprimiam para mostrar quem é que estava no controle. Vamos ver isso aqui na palavra, Juízes, capítulo 6. Vamos ver aqui. Juízes, capítulo 6. Olha o que diz aqui a palavra a partir do versículo 2. Juízes, capítulo 6, versículo 2 diz assim: E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações, ou seja, tinham que se esconder nas cavernas, porque sucedia que semeando Israel, os midianitas, os amalequitas e também os do Oriente contra ele subiam, e punham-se contra ele em campo, e destruíam. Amém, igreja? Olha aqui, e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos. Olha aqui para mim, o texto está deixando bem claro aqui, que o propósito do roubo não era subsistir. O propósito do roubo era oprimir. Amém? É assim que o valente, é assim que o ladrão, é assim que o opressor, ele age na vida do homem. Amado, entenda, o diabo ele não nos rouba por necessitar daquilo que temos. Você acha que o diabo precisa da minha roupa? Sim ou não? O diabo precisa do meu carro? Sim ou não? Sim ou não, igreja? O diabo precisa da minha casa? O diabo precisa da minha família? O diabo não precisa daquilo que eu tenho. O diabo não tem necessidade. Ele não rouba por necessidade. Mas por que ele rouba então, pastor? Ele rouba para passar uma mensagem.
Quando o diabo ele se levanta roubando você, roubando a tua casa, roubando a tua alegria, roubando a tua saúde, roubando a tua paz. Quando o diabo ele se levanta contra a vida de alguém, na tentativa de roubar aquilo que a pessoa tem, ele faz isso única e especificamente para passar uma mensagem. Pastor, e qual é a mensagem que o diabo ele passa ao nos roubar? Ele está dizendo: você é meu. Quando ele rouba você, ele está dizendo para você: você é meu. O que você tem é meu. Você não vai fazer nada que eu não queira. Você vai viver como eu quero. É isso que o diabo está falando. É isso que o diabo está fazendo. Amados, quantas e quantas pessoas que pela ausência de Deus, ou por terem o coração endurecido à vontade de Deus, quantas e quantas pessoas não têm sofrido isso aqui, ó? Pessoas que têm sido roubadas no seu casamento, na sua família, na sua vida profissional, nos seus relacionamentos. Quantas e quantas pessoas têm sido roubadas? É uma roubada atrás da outra. É um problema atrás do outro. E a pessoa vence uma situação, acaba uma situação e já entra em outra, em outra, em outra, e é um looping. Quantas e quantas pessoas não têm vivido isso? E por quê? Ou porque não estão com Deus, ou porque conhecem a palavra, mas estão afastados. Só que nessa noite, ao nos trazer aqui, ao trazer essa palavra ao nosso coração, o Senhor ele está dizendo para mim, para você, para cada um de nós, que ainda que o valente se levante, ainda que o valente oprima, ainda que o valente ele venha para matar, roubar e destruir, aquele que é mais valente do que ele, Jesus Cristo, ele veio para nos dar vida e vida com abundância. É só eu levantar a minha mão, é só eu abrir a minha boca e glorificar, que ele estende a sua mão para me salvar. Aplauda bem forte ao Senhor, amado. É só abrir a boca e clamar, é só se quebrantar e reconhecer que o socorro vem. Diga glória a Deus. Olha aqui, ó, versículo de número 5. Porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em grande multidão, que não se podia contar, nem a eles nem a seus camelos, e entravam na terra para que, igreja? Para destruir. Esse é o propósito. Tudo que ele faz, tudo que ele arma, tudo que ele faz, todas as maneiras das quais ele se apresenta a nós, é com o único propósito, é destruir. E qual é o resultado disso? Miséria. Versículo de número 6. Diga comigo: assim empobreceu muito pela presença dos midianitas. Ou seja, miséria, dependência. Quem está entendendo a palavra aqui, diga glória a Deus. Diga assim comigo: a opressão traz dependência. Amém? Em todos os sentidos, dependência emocional. Por que tem tantas pessoas que são dependentes emocional? De coisas, de pessoas. Porque a pessoa está longe de Deus. Porque se a pessoa tivesse Deus, ela não ia depender de outras coisas ou de outras pessoas, porque o Senhor ocuparia na vida dela o lugar que pertence a Ele. Você está entendendo, amado? O povo estava na miséria, porque a opressão do inimigo estava gerando miséria. Só que eu te pergunto, o que é que abriu a porta para tudo isso? O que ocasionou, o que aconteceu para que o povo chegasse a este ponto? Legalidade. Pecado. Amém, amados? Diga comigo: legalidade. Pecado. Você entende por que a gente precisa estar alinhado com Deus? Você entende por que a gente precisa viver o alinhamento? Por que 2023 para nós será um tempo de alinhamento? Porque estar alinhado com Deus significa fechar brechas. Um dos significados de nós estarmos alinhados com o Senhor é que quando nós estamos alinhados com Deus e com a palavra, não há por onde o inimigo entrar na nossa vida, porque o alinhamento fecha as brechas. Glória a Deus. Amém. Por que o povo estava desse jeito? Porque tinha brecha. Olha aqui, ó, capítulo 6, versículo 1. O que diz aí o versículo 1 do capítulo 6? Porém os filhos de Israel fizeram o que, igreja? Fizeram o que, igreja? O que era mal
aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu. Olha aí, ó, lembra do texto que a gente leu lá? E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Diga glória a Deus. É como a gente falou agora há pouco, por mais que Deus seja poderoso para livrar, para abençoar, por mais que Jesus seja o mais valente, aquele que diz restitui, amados, meus pecados, os nossos pecados nos afastam de Deus. E é justamente nas nossas escolhas erradas, é justamente nas nossas tomadas de decisão que nos afastam de Deus, é que o inimigo ele prevalece na nossa vida. Não é que Deus entrega, mas sou eu que me saboto. Ao pecar sou eu que me saboto. Amém? Só que o povo de Israel, quando chegou no fundo do poço, quando eles estavam lá embaixo, eles disseram, não, peraí, não dá para continuar assim. Peraí, não dá para continuar, não é possível que viver é só isso. É trabalhar para ser roubado, é viver se escondendo. Não é possível que isso seja vida. E diz a palavra que ao caírem em si, os filhos de Israel vão clamar ao Senhor. Eu posso ouvir um glória a Deus? Às vezes a gente precisa olhar um pouco ao nosso redor. Às vezes a gente precisa olhar um pouco para a nossa vida. Será que é normal viver determinadas situações que a gente está vivendo? Será que a gente não precisa olhar para nós de uma forma mais minuciosa e ver, peraí, eu preciso fazer a minha parte. Os filhos de Israel vão clamar ao Senhor. E diz a palavra que ao clamarem ao Senhor, você conhece a história, eles vão levantar um homem chamado Gideão. E através de Gideão, que malhava o trigo no lagar, Deus vai abençoar, Deus vai capacitar, Deus vai fortalecer. E no lugar da vergonha e da miséria, no lugar do desprezo e da derrota, Deus vai transformar aquela situação. O povo de Israel vai viver em novidade, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Por intermédio de Gideão, Deus vai trazer a restituição. Aleluias, glória a Deus. Eles vão reconhecer que precisavam de Deus. Peraí, não dá para a gente tentar na nossa força, vamos clamar ao Senhor. E a Bíblia diz aqui, ó, capítulo de número 6, versículo 6, assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E o que vai fazer a diferença vai ser justamente isso. Eles vão clamar ao Senhor. E ao clamarem ao Senhor, o que Deus vai fazer? Deus vai colocar à frente do povo Gideão. E você sabe qual é o significado do nome Gideão? Aquele que vai à frente do povo. Aquele que Deus levantou para dar vitória, para trazer a restituição. Você sabe qual é o significado do nome Gideão? Guerreiro poderoso. Diga a glória a Deus. Lembra do valente? O mais valente, o mais poderoso, o mais tremendo é aquele que passa a estar na tua frente quando você abre a tua boca e reconhece que o Senhor é Deus na sua vida. Oh, meu amado, abre a tua boca nesta noite e começa a glorificar. Abre a tua boca nesta noite e se quebranta na presença de Deus, porque o mais valente, o guerreiro poderoso, não Gideão, Jesus Cristo, Ele é quem vai te dar vitória. Aleluias. Mas tem que haver quebrantamento, tem que haver reconhecimento, tem que olhar para mim mesmo. Eu tenho que cair em mim. Nós temos que cair em nós e reconhecer, peraí, alguma coisa está errada. Peraí. Quem está entendendo, pastor, aqui, diga glória a Deus. Amém, amados? Volto a dizer, às vezes nós somos os nossos próprios sabotadores, quando deixamos de fazer aquilo que é a vontade do Senhor. E uma vez que Ele se afasta, somos entregues aos roubadores. Mas é quando clamamos, é quando nos quebrantamos,
é quando nos arrependemos que a vitória do Senhor ela vem sobre as nossas vidas. O que é que você tem feito? Como é que você tem vivido a tua vida, a tua intimidade? Quando a gente fala de olhar para si, muitas das vezes não são pecados, mas muitas das vezes a gente está deixando de fazer coisas que, se fizéssemos, iria trazer toda a diferença. Quem está entendendo, pastor, aqui, diga glória a Deus. Às vezes a pessoa não está em pecado, mas ela está deixando de fazer algo fundamental para que a bênção do Senhor se manifeste. Algo fundamental para que para que a mão do Senhor ela venha sobre ele, e o livramento venha, e a restituição venha. A restituição, ela acontece na vida do homem a partir do momento em que ele se quebranta e reconhece a dependência ao Senhor. Glória a Deus, amados. É uma palavra simples, mas apesar de ser uma palavra simples que Deus está trazendo para nós essa noite, muitas das vezes, talvez até por ser tão simples, a gente acaba negligenciando, a gente acaba deixando. Você crê que nesta noite, como a evangelista Luana falou aqui, né? Como a gente orou aqui, você crê que hoje pode ser o dia da tua cura? Hoje pode ser o dia do teu milagre? Você crê que hoje pode ser o dia da tua virada? Quem crê nisso aqui? Eu creio, amados. Eu creio. Deus, Ele pode fazer. Mas Ele vai fazer se nós nos quebrantarmos para Ele. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. E assim que você se colocar de pé, vamos aplaudir bem forte a Ele. Amém? Isso. Se coloque de pé. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Vamos aplaudir mais, aplauda bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Coloca a tua mão sobre o teu coração. Você vai curvar a sua cabeça aí no seu lugar. Você vai fechar os teus olhos. Pensa nisso, né? Às vezes a gente precisa. Por que é tão importante a gente vir na igreja? Porque na igreja a gente vai ouvir coisas que às vezes no nosso cotidiano a gente não vai ouvir. Às vezes você está passando por problemas, por situações, e você fica se perguntando: meu Deus, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Aí você vem na igreja ouvir a palavra. Aí às vezes uma frase que você ouve, às vezes uma palavra que você ouve, ela desperta em você: puxa, é isso, é aqui. E isso é o tipo de coisa que só você pode fazer, porque eu não conheço a tua vida, eu não conheço o teu particular, meu irmão. O que a gente conhece é a palavra de Deus, o que a gente interpreta é a palavra de Deus, mas eu não conheço a sua vida. Então, se tem alguém que pode dizer: não, pastor, é isso, é você. É você através do Espírito Santo. Por que as coisas não estão andando? Por que os amalequitas e os midianitas estão vindo com tanta fúria? Fecha os teus olhos aí no teu lugar, começa a trazer essa palavra à tua memória, começa, enquanto a gente está falando aqui, começa a pensar em como você tem vivido, em como você tem buscado, no que você tem feito. E começa a dizer para o Senhor: Senhor, eu não quero mais ser roubado. Eu não quero mais que o inimigo ele prevaleça na minha vida, no meu casamento, no meu lar, na vida do meu filho, na vida da minha filha. Eu não quero mais que o inimigo prevaleça nas áreas da minha vida que são tão importantes para mim. Eu não quero mais, Senhor. Por isso, Senhor, se eu estou fazendo algo que eu não enxergo, porque muitas das vezes existem coisas que a gente faz consciente, mas existem outras que às vezes a gente está fazendo inconsciente. Amado, eu não sei. O Espírito Santo está falando e eu estou ministrando aqui. Eu não sei de que maneira, eu não sei como as coisas podem estar acontecendo na sua vida. Nós vamos orar e pedir isso a Deus nessa noite. Senhor, me mostra o que eu preciso fazer. Me mostra que porta eu preciso fechar. Me mostra aonde eu estou me sabotando.
porque eu não quero mais contribuir para que o inimigo se levante contra a minha vida. Eu quero contribuir para que a restituição do Senhor venha sobre mim. Eu quero que o Senhor diga: restitui, e o sobrenatural aconteça na minha vida. É isso que eu quero. Então fecha os teus olhos nesta noite, meu irmão. Isso. Você tem liberdade para dar glória a Deus aí. Você tem liberdade para glorificar o Senhor. Começa a falar com Ele nesta noite. Começa a dizer: Senhor, eu estou aqui na Tua casa, eu ouvi a Tua palavra, Senhor, e o desejo do meu coração é viver uma vida diferente. Eu não quero estar na Tua casa e não viver de acordo com aquilo que a Tua palavra promete. Eu não quero estar na Tua casa e não viver as promessas que a Tua palavra garante para mim. Eu não quero mais isso. Mas eu quero estar na Tua casa. E ao estar na Tua casa eu quero viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. A palavra do Senhor, ela diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. É esta a vontade que nós queremos viver no nosso casamento, que nós queremos viver na nossa saúde. Esta é a vontade que nós queremos viver em todas as áreas da nossa vida. A Tua boa, perfeita e agradável vontade. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que o nosso coração nem mesmo sonhou, é o que nós queremos viver. É isso que nós queremos, Senhor. E é por essa razão que nós estamos aqui orando, ó Pai, porque não queremos ser sabotadores de nós mesmos, não queremos mais ser cúmplices daquele que nos rouba, através dos nossos pecados, através das nossas transgressões, ou através da dureza do nosso coração, em obedecer e em fazer a Tua vontade. Nós não queremos mais isso, Pai. Por isso agora nós oramos e queremos Te pedir: Senhor, muda a nossa história. O texto que nós lemos diz: este povo roubado e saqueado, esse povo escondido em cavernas, e que não há quem diga restitui. Nós sabemos que existe um que pode dizer restitui na minha vida. Nós sabemos que existe um que basta uma palavra dele para toda a nossa história mudar. E nós sabemos que quem pode dizer isso é o Senhor Jesus Cristo. Por isso, ó Pai, libera sobre nós a palavra de restituição nesta noite. Libera, Senhor, sobre esta casa. Libera sobre esta família. Libera sobre a vida profissional. Libera sobre a saúde. Libera sobre a vida financeira. Libera sobre todas as áreas da nossa vida a palavra de restituição. E começa a mudar a nossa história nesta noite. Em nome de Jesus, Senhor, nós vamos nos alinhar à Tua vontade, nos posicionar na Tua presença, para viver o sobrenatural. Oh, meu irmão, levanta a tua mão e abre a tua boca aí no teu lugar. Levanta a tua mão, abre a tua boca e adore ao Senhor nesta noite. Pai, em nome de Jesus, que a palavra de vitória, que a palavra de restituição seja liberada sobre nós esta noite. Pai querido, nós nos rendemos à Tua vontade, nós nos rendemos à Tua palavra nesta hora, nós nos rendemos ao Teu querer. Nós estamos caindo em nós, ó Pai, e nós nos quebrantamos diante de Ti. Oh, meu amado, a Bíblia diz que é um coração quebrantado e contrito o Senhor Ele não despreza. Então levante a tua mão e se derrama na presença dEle nesta hora. Se derrama na presença de Deus nesta hora. Fecha os teus olhos e adore a Ele. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, quebra toda a cadeia. Em nome de Jesus, arranca todo o roubo. Em nome de Jesus, Senhor, joga os midianitas por terra da nossa vida e nos garante a vitória. Restitui, Jesus. Restitui, Jesus. Restitui, Jesus, aleluias, aleluias. Os planos que foram embora,
o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor, restitui. Louve, eu quero, clama a Ele, sara-me, sara-me, e põe teu azeite em minha dor. Restitui, restitui, e leva-me às águas tranquilas, lava-me e refrigera-me. Restitui, Senhor, restitui as nossas vidas, restitui a cada um de nós nesta noite. Hoje é o dia, Senhor. Os planos que foram embora, o sonho, coisa linda, louve a Ele. O que era festa e agora é luto, não, é luto do que já morreu. Não podes pensar, não é isso que Deus quer, não é o que Deus planejou para você. Levante-se do chão, erga um clamor. Isso, clame a Ele, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, Senhor, restitui, e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. E o tempo que roubado foi, diga, e o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado. Ao que clamar, clame, creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Diga comigo, igreja, restitui. Eu quero, coisa linda, e põe teu azeite. Aleluia, restitui, ó Deus, restitui, eleva-me às águas, lava-me e refrigera. Restitui, Senhor, restitui o lar dessa pessoa, restitui a casa desta pessoa, restitui a alegria desta pessoa, restitui o relacionamento desta pessoa, restitui as finanças desta pessoa, restitui, Senhor, a alegria desta pessoa. Oh Pai querido, por alguma forma, de alguma maneira o diabo entrou e o inimigo conseguiu roubar, mas o Senhor é aquele que manieta o valente, o Senhor é aquele que arranca a armadura, o Senhor é aquele que nos dá a vitória. Então, em nome de Jesus, Senhor, Pai, restitui, Senhor, aquilo que foi levado, aquilo que foi roubado. Restitui a esperança, restitui, Senhor, a fé, restitui, Senhor, restitui nesta noite, ó Deus, os sonhos da tua igreja e do teu povo, para a glória do teu nome. Igreja, levanta a mão e adora, levanta a mão e adora. O diabo quer calar a tua voz, o diabo quer te oprimir, o diabo quer se levantar, mas abre a tua boca e determina a tua vitória. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu
azeite em minha dor, restitui e leva minhas águas tranquilas, lava e refrigera minha alma, restitui. Eu recebo, você recebe a restituição de Deus, então diga: restitui. Eu tomo posse, nós tomamos posse nesta noite, ó Deus. Restitui. Você que toma posse, levanta a tua mão assim, ó. Levanta a tua mão, fecha assim, ó. Restitui. Tome posse da restituição sobre a tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Vamos aplaudir bem forte a Ele. Aplauda bem forte, aplauda bem forte, aplauda bem forte. Tome posse da tua vitória, em nome de Jesus. Aleluias. Levante a tua mão e diga: eu tomo posse. Diga bem alto: eu tomo posse desta palavra sobre a minha vida, em nome de Jesus. Eu vou fazer a minha parte, porque eu creio que o Senhor fará a sua. Aleluias, amém. Uma possa palavra sobre a sua vida, amém, amado. Em nome de Jesus, que a gente faça, né? Às vezes é tão fácil para a gente, é muito fácil para mim olhar para você e te diagnosticar, assim como é muito fácil você olhar para mim e me diagnosticar. Nós temos uma facilidade muito grande de conseguir enxergar deficiências no outro, mas a maior virtude é a gente conseguir olhar para nós mesmos e conseguir enxergar as nossas. Quem entende, pastor, aqui, diga glória a Deus. Então que nesta noite, nós venhamos olhar para nós. Senhor, o que eu estou fazendo, ou o que eu estou deixando de fazer, né? O que eu estou deixando de fazer, onde é que eu estou errando e que, sem perceber, eu estou dando brecha. Senhor, em nome de Jesus, eu não quero mais contribuir, eu não quero mais ser um sabotador de mim mesmo, mas eu quero contribuir para que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida. Amado, em nome de Jesus, você vai viver coisas novas. A gente não vai parar, a gente não vai retroceder. O inimigo, tudo que o inimigo faz é para te oprimir mesmo, mas é com a força da palavra, em oração, em fé, que a vitória será nossa, em nome de Jesus. Você toma posse aí, amém? Vamos aplaudir bem forte a Jesus. A gente já vai finalizar. Deixa eu pedir a você, pegue na tua mão a tua oferta nesta noite. Separe nas tuas mãos a tua fidelidade. Deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz que depois que o povo clamou ao Senhor, depois que o povo caiu em si, clamaram ao Senhor, a Bíblia diz que Deus levantou Gideão, né? O nome Gideão quer dizer guerreiro poderoso. Mas apesar de Gideão ter o nome de guerreiro poderoso, ele precisava vencer algumas coisas. Ele precisava fazer a parte dele. E uma das coisas que vão ser determinantes para que Gideão fosse de fato quem o povo de Israel precisava, vai ser a ousadia que ele vai ter de oferecer a Deus a sua fidelidade e apresentar a Deus a sua oferta. A Bíblia diz que Gideão, ele vai tomar o segundo boi de seu pai. E ao tomar o segundo boi de seu pai, ele vai sacrificar sobre o altar. Ele vai apresentar como oferta e sacrifício a Deus em holocausto. E por incrível que pareça, vai ser justamente a partir desse momento que a história de Gideão vai mudar. Assim como todos os homens de Israel, Gideão, ele tinha medo do inimigo. Ele sabia que o inimigo era forte. Tanto que quando o anjo vai se encontrar com Gideão, Gideão estava malhando trigo no lagar, ou seja, ele estava escondido.
Mas Gideão, ele vai ouvir a palavra e vai crer. Diga glória a Deus. Diga assim comigo, ouvir. Diga bem alto, ouvir e crer. Ele vai ouvir a palavra e ele vai crer, e mesmo com medo, por ele crer, ele vai seguir. É como a gente pregou no domingo, né? Foi no domingo que a gente pregou essa palavra, que nós falamos que coragem, que o fato de você ser corajoso não significa que você não tem medo. Coragem não é ausência de medo, coragem é excesso de quê, igreja? Coragem é excesso de confiança. Diga glória a Deus. Não é ausência de medo, é excesso de confiança. É você acreditar tanto na palavra, é você ter tanta fé de que Deus está, no que Deus está falando, que a tua fé sufoca o medo. Amém, amados? Então Gideão, ele também estava com medo, mas ele vai crer na palavra. E diz a Bíblia que ao apresentar aquela oferta, veja que não foi uma oração, né? Não foi um anjo que apareceu e estendeu a mão sobre Gideão e liberou a bênção. Deus não usou um profeta para se levantar e para falar com Gideão, não. Deus vai usar uma oferta. Diga assim comigo, Deus vai usar uma oferta. Uma oferta que tinha significado. O que significava sacrificar o boi de seu pai? Significa sacrificar aquilo que ele estava acreditando, para passar a acreditar unicamente no Deus vivo e todo-poderoso. A família de Gideão acreditava, depositava a sua fé ali, naquelas coisas. Mas Gideão disse, não, vamos colocar ordem na casa. E ele vai fazer a vontade de Deus e o Senhor vai abençoá-lo, amém? Vamos apresentar a Deus a nossa oferta agora. Apresente para Deus a tua oferta. Passa para Deus o teu melhor. Pastor, eu trouxe o santo dízimo hoje. Você vai devolver o dízimo, apresente também, amém? Posso fazer pelo Pix, pode estar aí na tela, se você quiser, enfim. Fique à vontade, só não deixe de fazer o seu melhor. Com o seu melhor erguido, você vai curvar a sua cabeça, você vai fechar os teus olhos e nós vamos orar. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, como podemos sentir a Tua presença neste lugar, nesta noite? Ó Deus, através do testemunho, através dos louvores, através das ministrações, através das orações, através da Tua palavra. Hoje nós recebemos aqui, Senhor, todos os ingredientes necessários para que, abastecidos de Ti, possamos ter vitória em tudo aquilo que fizermos. Ó Deus, e agora para fechar, nós vamos apresentar a Ti o Teu melhor. Por isso, Senhor, eu oro e eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor estenda, assim como o Senhor recebeu aquilo que Gideão fez, o sacrifício de Gideão, e por intermédio daquela postura, o Senhor mudou a sua realidade. Ó Deus, em nome de Jesus, que através de tudo aquilo que o teu filho e a tua filha estão fazendo aqui, através desta oferta que os teus filhos vão estar apresentando, através da oração, através da palavra, que o Senhor venha mudar a realidade do teu povo, a realidade dos teus filhos. O Senhor é poderoso para isso. O Senhor em um culto fez coisas grandes na vida da evangelista Luana, o Senhor a curou. Se o Senhor fez isso na vida dela, o Senhor pode fazer na vida de todos nós aqui. Eu não sei o que essa pessoa precisa, eu não sei em que área essa pessoa precisa do livramento, da restauração, da restituição, mas o Senhor sabe de tudo. Então, em nome de Jesus, que o Senhor olhe para a fé de cada um e para a atitude de cada um, e que o Senhor abra o céu sobre a vida dos teus filhos. É o que nós te pedimos com fé e já te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Vamos louvar, vamos adorar ao Senhor. Sai do lugar, apresenta ali a tua oferta no lugar. Tão sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus. Você pode louvar? Enche esse lugar, meu desejo é sentir teu poder, diga. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar, quero ouvir